Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro virtual. Hoje nós vamos falar sobre o tema E se a velocidade da moda não diminuir no pós-crise? Eu sou Luísa Freitas, sou especialista em negócios de moda e trabalho na Diomedea, uma empresa italiana que você já vai conhecer um pouquinho mais. E eu estou aqui com o Enrico Tieta, economista italiano, fundador da Diomedea e também da metodologia HCP, que você vai conhecer um pouco mais hoje também. Henrico, boa tarde, como é que você está aí em Milão? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Aqui em Milão nós estamos, não sei em qual semana de lockdown, mas a gente já está quase reabrindo tudo, né? De fato, já abriu boa parte das atividades. Essa primeira semana que reabriram também as lojas de moda, então a gente já tem algumas insights também sobre isso. Mas nós vamos focar um pouco sobre uma perspectiva mais de médio e longo prazo tentar fazer um raciocínio um pouco mais amplo sobre aquilo que está acontecendo e para dar uma perspectiva um pouco diferente para as empresas. Nossa especialidade, como você comentou, é aquela de olhar o negócio da moda. Então, o time da Diomedea, tanto da Diomedea Itália quanto da Diomedea Brasil, é um time que tem experiências muito várias, né? A Luísa, tem várias vidas, além de ter estudado administração, ela já foi modelista, já trabalhou como estilista, já foi empresária, e isso é um pouco uma característica de todos os consultores da Diomedea, que justamente foca naquilo que é o modelo de negócio, né? Então, a gente tem que ter uma compreensão o mais extensa possível daquilo que é a realidade da empresa. Se você me permite, Luísa, eu vou apresentar um pouco a Diomedea, o que a gente faz. Pode ser que alguém ainda não conhece o que nós fazemos na Itália, na Europa e no Brasil. Então, vou recuperar a minha apresentação. A Diomedea é uma empresa italiana, nasceu na Itália há mais que 20 anos atrás e hoje existe uma Diomedea Brasil, faz 5 anos a gente está fazendo consultoria no Brasil. Nós temos 20 anos de experiência na moda, a gente fez uma estimativa de 850 empresas atendidas no mundo, em várias áreas, mas sempre com essa especialização nos setores criativos híbridos, ou seja, todos os setores que têm uma parte manufatureira, que são construídos com uma indústria manufatureira, mas também com o aspecto mais ligado à criatividade e aos produtos que se renovam a um ritmo muito elevado. No Brasil, como eu falei, nós começamos a trabalhar depois da publicação de alguns livros que eu publiquei em outros países, foram traduzidos, e comecei a fazer palestra. A gente já rodou bastante, as 40 cidades que já receberam as nossas palestras, mas como eu falei, 5 anos atrás a gente começou a fazer consultorias. Hoje são mais que 110 empresas que a gente atendeu nos últimos 5 anos. Eu estava falando dos livros. O primeiro livro é de 2008, que foi publicado aqui na Itália, A Revolução do Fast Fashion, mas depois, em 2012, foi traduzido no Brasil e foi lançado no Brasil. O livro ficou, ainda, por incrível que pareça, ainda provavelmente o único estudo sobre o fast fashion das pequenas empresas. O que eu estava analisando não era o fast fashion das grandes redes de lojas, que eram até as mais conhecidas naquela época no Brasil, mas contando a história de como as empresas italianas estavam atuando no sistema fast fashion
usando também lojas multimarcas, então não tendo loja própria e tendo, obviamente, um mecanismo diferente, um pouco ajustado, vamos dizer assim, em relação àquilo que é a questão que é o mecanismo atuado nas redes de loja. Naquele livro eu já estava falando sobre uma transformação que estava acontecendo na moda, e a gente vai falar bastante sobre isso. Então, aquele livro já começou a criar os pressupostos, as primeiras hipóteses de uma necessidade de uma análise diferente do setor da moda. Para ser muito específico, para ser um setor diferente dos outros setores manufatureiros e diferente dos outros setores criativos, eu estava começando a perceber dessa necessidade, e aí já estava falando de indústrias criativas híbridas, estava falando de uma indústria onde o fast fashion estava tendo sucesso em todos os lugares do mundo, porque estava interpretando essa transformação do jeito melhor. Recentemente, no 2017, foi lançado a Economia da Moda. A Economia da Moda é realmente um pouco aquele fundamento da teoria HCP, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um pouco a base do nosso trabalho, a base da nossa visão do setor da moda. Então, qual é a ideia, basicamente, resumindo muito rapidamente? Bom, a moda não é simplesmente manufatura e não é simplesmente criatividade, tá? Então, é uma mistura dessas duas coisas, e isso torna esse setor um setor especial. Mas de qual forma é especial? Bom, se vocês refletem um pouco, não se pode consumir moda sem ter um produto físico. Então, é verdade, a gente consome um produto que é um produto criativo, mas diferente da música, da literatura, do cinema, a gente não pode consumir moda sem ter o produto físico. Então, obviamente, isso gera algumas problemáticas a mais, mas, ao mesmo tempo, o valor da moda não depende quase das características físicas. É claro que a qualidade é importante, a modelagem, o conforto da peça é, obviamente, super importante, mas hoje a gente ouve, nesses últimos 20 anos, uma desmaterialização do produto moda, do valor da moda, ou seja, a cadeia de valor imaterial começou a ser muito mais relevante que a cadeia de valor material. Isso não quer dizer que a parte industrial, a parte manufatureira não seja importante, mas no valor, na percepção de valor, essa parte hoje é menos importante que no passado. Mas então, o que isso significa? Bom, isso significa que justamente o setor da moda é um setor muito diferente dos outros setores. É diferente dos setores manufatureiros, por quê? Porque nós temos também a cadeia de valor imaterial. E não é diferente dos produtos criativos, porque temos também a cadeia de valor material. Então, nós temos literalmente duas cadeias de valor. A cadeia de valor material é aquela cadeia que cria o produto físico e todas as características físicas do produto. Então, tipicamente, para simplificar muito, é a fábrica onde se produz o produto. Do outro lado, nós temos a cadeia de valor imaterial. E a cadeia de valor material é aquela cadeia que é feita de valores imateriais, que não é simplesmente a parte criativa, mas é também todos aqueles valores que não são materiais, não podem ser tocados, mas são importantes para o consumidor. Então, obviamente, todas as características estéticas, mas também toda a simbologia que aquele produto tem. Então, por exemplo, o aspecto de sustentabilidade, o fato de não usar trabalho escravo
ou respeitar as regras de bom comportamento de negócio. Então, tem todos os mecanismos, a simbologia, o significado daquele produto. Então, nós temos literalmente duas cadeias de valor. Bom, como vocês estão vendo nessa figura, parece que, então, a cadeia de valor imaterial gera o valor criativo e material, e a cadeia de valor material gera o valor material e funcional, né? O valor de performance daquele produto, a qualidade da matéria-prima, a qualidade da costura, etc, etc. Bom, infelizmente, porque digo infelizmente, porque isso complica enormemente, a situação não é exatamente assim. Nós temos que as duas cadeias de valor geram os dois valores, né? Então, a cadeia de valor material, a fábrica, gera sim valor imaterial. E a cadeia de valor imaterial, sim, impacta também no valor material e funcional. Eu vou fazer aqui um exemplo, né, que é mais fácil entender. Então, imagina uma criação, a criação de uma coleção que, assim, tem como elemento fundamental a sustentabilidade, né, a sustentabilidade da indústria, a sustentabilidade do consumo, etc, etc. Bom, essa é a criação do valor imaterial, que é feita, obviamente, de um design específico, de uma comunicação adequada, mas depois essa criação é passada pela parte material, a fábrica. Então, é passado para um diretor de produção que tem um objetivo, que é aquele de produzir a máxima qualidade com o menor custo. Então, o que pode acontecer? Pode ser que nessa tentativa de maximizar a qualidade e baixar o custo, se pode cair na possibilidade que um dos fornecedores, por exemplo, use trabalho escravo ou use prática que não seja ética, não seja pela sustentabilidade. Então, essa aqui é uma decisão industrial, é uma decisão da indústria manufatureira, da cadeia de valor material, que, porém, impacta no valor imaterial, porque uma vez que você cria um produto com algo que não é sustentável, obviamente aquele valor imaterial que foi criado não somente no storytelling, mas na forma de imaginar aquela criação, obviamente tem um impacto negativo. Então, aquele valor construído na cadeia imaterial vai se perder na cadeia material. Então, as duas cadeias literalmente trabalham nos dois valores, o valor material e o valor imaterial. E isso, como eu falei, complica muito as coisas. Complica muito porque significa que eu tenho uma situação de interação entre as duas cadeias e tenho uma situação de interação entre as duas tipos de decisões. É aqui que começam os problemas, né? Por quê? Porque significa que eu posso ter decisões que maximizam uma cadeia e tenho as mesmas decisões, ou decisões opostas que maximizam a outra cadeia. Então, significa que eu posso tomar decisões que podem ajudar a cadeia material e derrubar a cadeia imaterial, e vice-versa. Então, nessa situação, eu tenho algumas situações onde eu crio um conflito entre as duas cadeias. E essa é a questão. Eu não tenho necessariamente decisões ótimas para as duas cadeias, mas muitas vezes eu tenho a necessidade de criar um ponto de equilíbrio entre as duas cadeias, ou seja, não fazer nada que aumente muito o valor material, mas ao mesmo tempo diminui o valor imaterial e vice-versa. É aqui que se cria aquilo que a gente chamou de custos invisíveis. Por que são custos invisíveis? Porque são custos que são gerados nessas oposições, nesse contraste entre a cadeia material e a cadeia imaterial. Então, são decisões que justamente conflitam, né? Mostram o conflito das duas cadeias. E aí nasceu essa teoria, né? Essa teoria
do produto criativo híbrido, HCP, Hybrid Creative Product, em inglês, que se tornou também uma metodologia, porque se vocês refletem bem metodologia de gestão, se vocês refletem bem todas as metodologias de gestão que são aplicadas na moda, não nasceram na moda. Então, a nossa posição é que quando você trabalha num setor que é especial, e é especial justamente por ser um setor que tem essas duas cadeias e que essas cadeias são em oposição frequentemente, você precisa de uma teoria e de uma metodologia de gestão de empresa. Se vocês quiserem, se você quer falar de uma forma mais ampla, de uma visão do setor, não somente então de uma teoria de gestão, mas também de uma visão dos problemas, que obviamente deve ser específica. Eu não posso usar nem a visão e nem a teoria de gestão do setor criativo, mas não posso também usar teorias de gestão ou visões que são da indústria manufatureira, justamente para a indústria da moda ser esse híbrido que eu comentei. Híbrido porque não é nem manufatureiro, nem criativo. Então, o que serve e qual é o propósito dessa nossa teoria, dessa nossa abordagem? É basicamente ajudar as empresas e mostrar as nossas visões para mostrar como se mantém o equilíbrio entre cadeia de valor material e cadeia de valor imaterial. Né? Mostrar que as coisas, que as regras que frequentemente a gente aplica de outros setores não funcionam na moda. Justamente para ter essas duas cadeias de valor e para eu, em cada decisão, ter que procurar esse equilíbrio entre duas cadeias que frequentemente são em contraste. A segunda questão é justamente os custos invisíveis, reduzir os custos invisíveis, porque são os custos que são gerados nesse contraste e nessa oposição. Mas o que é esse equilíbrio? Bom, se definiu de muitos jeitos diferentes, os economistas definem de muito jeito diferente aquilo que é um modelo de negócio, tá? Mas para nós, da Diomedea, o modelo de negócio numa empresa de moda é basicamente um ponto de equilíbrio entre o valor material e o valor imaterial. Então, é uma forma que a empresa deve encontrar para justamente criar esse ponto de equilíbrio, para procurar esse ponto de equilíbrio nas suas decisões, obviamente, então são decisões cotidianas, e também na sua estrutura estratégica, porque eu posso construir um modelo de negócio que, na verdade, teoricamente é perfeito, mas que, na verdade, não consegue procurar esse ponto de equilíbrio entre as duas cadeias. Mas o modelo de negócio não é simplesmente uma questão estratégica. Por isso que eu estava comentando sobre o fato que o ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio que eu devo procurar em cada das minhas decisões. A gente vai fazer alguns exemplos aqui com a Luísa, mas, por exemplo, a forma como eu analiso as vendas, a forma como eu produzo, como eu decido de fazer os lançamentos de produção em relação, por exemplo, aos pedidos dos clientes que estão chegando, tudo isso tem a ver com essa procura do ponto de equilíbrio. Então, esse é um pouco o conceito. Aqui a gente começou, Luísa, a colocar as bases, né, para começar a fazer os nossos raciocínios e mostrar as nossas visões em cima daquilo que é a teoria HCP, é aquilo também que está acontecendo no setor da moda nesses últimos meses, mas também nesses últimos anos, e a gente quer dar a perspectiva, obviamente, para os próximos anos, não necessariamente e não somente para esse momento de crise. Sim, e eu estava revendo a apresentação que você estava mostrando, e eu me lembrei que esses dias eu conversei com uma pessoa especialista em Lean, né, na metodologia Toyota, e ele falando, ele resumiu dizendo que Lean é uma filosofia. Não adianta você usar as ferramentas do Lean se você não raciocina,
daquela Perfeito. maneira. E eu pensei a mesma coisa com metodologia HCP, porque não adianta você aplicar as ferramentas se você não raciocinar, não enxergar a moda, não olhar para a moda com esse olhar e entender que existe todo um equilíbrio nessa cadeia material e material que precisa ser conquistado em cada fase, nas micro, nas mais operacionais até as mais estratégicas, né? É exatamente assim. A gente cria uma visão e a gente precisa de uma visão diferente, né? Porque justamente essa não é uma questão de construção do modelo de negócio só a nível estratégico, é uma forma de pensar em cada etapa da construção da cadeia de valor da empresa e também nas decisões, às vezes, cotidianas que os empresários têm que tomar, né, por justamente o mundo da moda ser muito dinâmico. Por isso que a gente comenta que, na verdade, aquilo que está acontecendo não é nada mais que uma aceleração de algumas tendências, de algumas situações que já estavam acontecendo. Né? E a primeira questão, o ponto mais importante é que a gente sempre comenta sobre a questão do do nível do videogame. Né? Hoje, nós estamos, os empresários e todos os profissionais da moda estão a outro nível de videogame. O jogo é sempre o mesmo, a situação, o setor é sempre o mesmo, e a gente tem a sensação de poder fazer as mesmas coisas de sempre. Na verdade, hoje, a complexidade do setor da moda aumentou de uma forma muito relevante. Né? Nós temos, só para citar um aspecto, o número de variáveis que nós, como consumidores, usamos para comprar uma peça, um produto, é muito maior daquilo que a gente fazia, daquilo que a gente considerava alguns anos atrás. Então, isso significa que a complexidade de todos os mecanismos é muito maior. Então, aquilo que se podia fazer com ferramentas muito amatoriais, sem muito estudo, muito no feeling, muito no eu acho que, uma frase que, Luiz, a gente escuta muito, nos empresários, né, isso não é mais possível. Então, a gente tem que ter algumas competências a mais, algumas informações a mais e algumas capacidades de análise a mais, né, que no passado a gente não tinha. E isso significa olhar para os dados, né, mas olhar para os dados de uma maneira muito específica, porque os dados também podem acabar sendo muito confusos, como a gente ouve, por exemplo, muitas empresas acabam falando, mas eu olho para a coleção com ranking de vendas, mas eu não posso seguir muito bem o ranking, porque às vezes tem um produto lá que é muito fashion, eu não posso fazer tanto desse produto fashion, porque quem garante que vai vender de novo? Ou então, empresas que seguem literalmente o ranking, depois o mercado se responde de uma maneira diferente, e fala, então o mercado é imprevisível. Não. E então, que você pode comentar com relação a isso? Porque o ranking é realmente uma ferramenta que a gente comenta muito. Sim. E a gente tem as nossas posições em relação a ela, né? Vou usar o gancho, né, que você do que você estava comentando sobre a questão da visão, né? Bom, então, aqui nós precisamos de uma visão diferente. Né? E qual é a visão diferente? A gente sintetizou numa frase que não vale um. O que significa não vale um? Bom, começamos do aspecto do produto, mas depois a gente pode falar um pouco também do cliente. Então, não vale um significa o seguinte, eu não posso usar o ranking de venda, porque o ranking de venda, basicamente, considera todos os produtos iguais. Então, quando eu coloco numa classifica todas as minhas blusas, eu vou procurar as 10, 15 ou 20 blusas que mais venderam, de fato, estou considerando que todas as blusas são iguais. Né? Mas, obviamente, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque nós temos um diferente, por exemplo, preço. Então, tendo um diferente preço, é provável que nós temos um mercado diferente em cada faixa de preço.
E não necessariamente o preço mais barato é a minha faixa de mercado mais ampla. E isso Muitas é vezes, um paradigma para muitas empresas, né? Não, que total, vende a total. preço. Por quê? Porque a ideia é, quando eu quero aumentar o meu mercado, eu devo baratear o meu produto, né? Mas muitas vezes os meus clientes não esperam de mim um produto super barato, porque às vezes quem está no mercado, no posicionamento do produto super barato, tem uma competitividade às vezes muito melhor que a minha, porque faz outro tipo de produto e porque é organizado para entrar naquela faixa de preço, por exemplo, com volumes muito grandes. Então, tendo volume muito grandes, ele consegue baratear o produto em relação a uma dimensão de escala que às vezes eu não tenho. Então, isso o que significa? Significa que cada faixa de preço, a minha blusa da faixa de preço do P1, P2, P3, P4, tem um resultado de venda esperado e um mercado potencial diferente. Então, já isso cria um problema, porque se eu coloco num ranking todas essas blusas, basicamente o que eu vou pensar é que todas vendem, têm o mesmo potencial de venda, mas isso não é verdade. Então, eu devo necessariamente criar um mecanismo onde eu diferencio por faixa de preço. E aí, depois podemos acrescentar mais um outro ponto, que é o risco comercial. O que é o risco comercial? Essa ideia, né, de ter um produto que não necessariamente tem o mesmo potencial. Por quê? Porque pode ser um básico, pode ser um produto extremamente usado. É claro que se é um básico, ele trabalha na base da pirâmide. Então, meu mercado potencial, obviamente, é muito maior. Se o produto é usado, aí a minha pirâmide, eu estou na ponta da pirâmide, obviamente o mercado potencial é menor, porque menos pessoas, menos clientes estarão dispostos a fazer essa inovação, acompanhar essa inovação que estou propondo. Existem, obviamente, mas são menos, né, potencialmente. Eu Então, gosto o que muito é... Pode Não, falar. desculpa. Eu gosto muito de trazer esse conceito quando a gente fala de faturamento estimado. Por exemplo, as empresas realmente têm um faturamento esperado mensal e a estilista tem a meta de fazer, digamos, 8 desenhos por dia, mas não tem uma definição de qual é o risco comercial que esses desenhos têm e que essas criações têm que seguir, ou quais são as faixas de preço que ela tem que criar. Então, você, sem se dar conta, deixa ao acaso, vamos dizer assim, o real faturamento que você pode ter por mês, porque a estilista pode fazer muito produto ousado, e aí ela está criando para uma fatia muito pequena do mercado, ou ela pode fazer em faixa de preço em que aquela marca não é tão competitiva, ou seja, a empresa, numa questão que seria apenas da área do estilo, a gente fala bastante sobre isso, né? Se deixa a criação, o estilo decidir o que vai ser, qual vai ser o risco, qual vai ser a faixa de preço, a empresa bota um limite de teto, mas não define os mercados em que ela quer atuar, e aí depois se dá conta que não está conseguindo atingir o faturamento esperado, ou que ele é muito oscilatório. Então, acho que quando a gente traz isso para o faturamento, fica muito mais claro que isso realmente significa, né? Claro, claro, e essa decisão que normalmente é deixada na área de criação, e não porque a área de criação seja o vilão da história, né? Mas porque, obviamente, é a área que atua no início do momento do nascimento do produto, então, obviamente, interfere mais em relação a algumas decisões, né? Mas essa decisão não é uma decisão que pode ser feita desse jeito, porque justamente eu posso desequilibrar o meu faturamento com essas oscilações. Às vezes eu crio uma coleção mais cara ou mais barata, e aqui não estamos falando de preço médio, que muitas empresas estão olhando, mas a mesma média pode ser usada, pode ser conseguida. Ampla, pode ser concentrada. Exatamente, então não significa nada, né? A média de 30, eu posso ter 100 produtos de R$ 30, é a média de 30, mas eu posso ter 50 produtos de 90 e 50 produtos agora me perdi no cálculo,
de mais baratos que nos permite, basicamente, de ter uma média de 30, e obviamente, mas eu estou exatamente aos extremos, né? Tão extremos que o meu gesticular até sai da tela. Da tela. Então, bom, essa é a ideia, tá? Então, é o conceito que um produto não vale um, por quê? Porque eu devo resgatar o fato que dentro desse produto não existe somente um valor material. Eu não estou simplesmente vendendo uma blusa que tem como função cobrir a parte superior do corpo, tá? Isso se fosse só um produto material. Mas eu tenho todo um valor imaterial que tem a ver com outras questões que, obviamente, tem a ver com o posicionamento de mercado, a ousadia do produto, etc, etc, etc. Então, um produto não vale um, então eu não posso usar o ranking de venda. Eu estava uma vez numa empresa, uma grande empresa, eu comentei, então não se pode usar o ranking de venda. Eu me lembro alguém falando, não, mas às vezes, não, sempre está errado. E sempre está errado porque, obviamente, os produtos sempre são diferentes. Ou, essa alternativa, mas não é viável, eu faço tantos rankings quanto são o tipo de produto. Eu faço um ranking de um preço, um ranking de outro preço, e depois, porém, eu vou fazer um ranking do básico, um ranking ou seja, eu crio todo um mecanismo que depois, do ponto de vista operacional, não é viável. Então, o que mostra a teoria HCP, um pouco as nossas ferramentas, a gente não tem tempo agora de entrar, obviamente, nas ferramentas específicas, mas quem quer aprofundir, obviamente, tem bastante coisa online e também pode depois entrar em contato. Obviamente, tem outros mecanismos e outras ferramentas que podem ser usadas que respeitam o fato que um produto não valeu. E sobre esse exemplo, eu até queria já engatar outro pilar da metodologia HCP, que é o ninguém é rei no seu próprio reino. Ainda falando sobre a questão do um não vale um também, que chega na produção esse produto, a gente falou da criação, então vamos sair um pouco da criação, vamos entrar na produção, e a produção começa a produzir aquilo que tem mais volume, ou aquilo que chega primeiro de tecido, e entrega numa sequência que é melhor para a empresa, mas às vezes pode ser que daí esse produto que é mais ousado e teoricamente seria um produto de vitrine, ele chega tarde no lojista, né, no ponto de venda, e com isso ele não cumpre a sua função, ele tem menos tempo de venda, ou o produto, né, um produto que deveria talvez estar numa faixa de preço, tem um mercado menor da empresa, também deveria chegar primeiro, chega depois. Então, aquilo que o setor de produção está fazendo que é correto, é o melhor que ele poderia estar fazendo, ele está sendo eficiente no trabalho dele, mas ele acaba prejudicando, queimando o valor imaterial que foi criado na criação. Exatamente. Então, essa é um dos muitos exemplos, e a moda é rica desses exemplos, de uma decisão perfeitamente racional, perfeitamente correta do ponto de vista de uma cadeia, nesse caso da cadeia material. Né? Funciona perfeitamente em outras indústrias, mas que, na verdade, acaba para derrubar o produto que é a cadeia de valor imaterial, né? Então, tudo aquele valor imaterial que foi criado lá na criação de uma peça de vitrine para ter menos mercado, para ser, às vezes, o tecido que é entregue depois, para ter, obviamente, menos pedidos, porque justamente é o mais ousado, mas sendo de vitrine, deveria ser entregue por primeiro. Na verdade, o que acontece? Ele entregue por último ou na metade da estação. Então, não é mais uma peça que vai ser usada por vitrine, para fazer vitrine, e não é mais uma peça que vai ser usada que vai ter o tempo de vender, né? Então, obviamente, para ser um público mais reduzido, o lojista precisa de mais tempo para vender, né? Mais semanas da estação, precisa da estação inteira. Então, muitas vezes, isso não é comunicado, eu diria a maioria das vezes, não é comunicado pela produção, não é comunicado
pelo comercial, mas é mais frequente que o comercial conheça essas peças mais, né, mais ousadas, mas muitas vezes o representante, se é uma venda por pedido, não comunica isso ao lojista. Então, aquele mecanismo que não funciona porque a cadeia de valor não é respeitada, justamente porque todo mundo acha que uma blusa ao final é uma blusa, né? E na verdade não é bem assim. E também porque essa questão do ninguém é rei no seu próprio reino, o que significa? Significa que tudo aquilo que é criado por uma pessoa, o valor que é criado por uma pessoa, para uma área, para uma função dentro da empresa, pode ser destruído em uma outra função, em uma outra área ou por uma outra pessoa. E isso é uma coisa, novamente, que é só nos produtos criativos híbridos que acontece isso. Porque na cadeia de valor manufatureiro, tu pode, basicamente, nas cadeias de produção manufatureira, nas indústrias manufatureiras, tu pode, sim, atrapalhar a construção do valor, mas o valor não... É difícil que possa diminuir ou possa até zerar, né? Porque uma blusa muito fashion que seja entregue no final da estação, praticamente o valor é zero, porque é quase certo que vai ficar no estoque, então vai criar mais problemas ainda ao lojista, que não vai ter mais, obviamente, possibilidade de não tem recurso para comprar na próxima, não vende, então não tem recurso para comprar para a próxima coleção. Então, essa questão no ninguém é rei no seu próprio reino significa que cada um, na verdade, é afetado pela atividade dos outros. Então, por quê? Porque no produto criativo híbrido, tu tem um valor que cresce, mas também tem ações que diminuem até zero o valor do produto. Então, corre o risco justamente de fato, cancelar tudo aquilo que foi criado. Tanto é que, Luísa, nós sempre brincamos que a gente precisaria de uma lei que obrigasse todo mundo a não usar mais a palavra cadeia. Porque cadeia dá a impressão que existe uma pessoa que faz uma coisa, depois tem uma outra coisa, depois tem uma coisa, e o valor se constrói numa sequência linear. E, na verdade, a construção da cadeia de valor da moda é uma cadeia circular, né? Então, que recupera, de qualquer forma, a ideia da economia circular. Por quê? Porque, de fato, a vida, a cadeia de valor de um produto criativo híbrido nunca, de fato, desaparece. É como se sempre fosse um círculo que se fecha, né? E tem muito isso justamente pelo fato de ser híbrido. É verdade. Por isso que essa questão do ninguém é rei no seu próprio reino, eu acho muito interessante, porque realmente as pessoas acreditam que estão fazendo o melhor para a empresa e fazendo o seu melhor, às vezes acabam prejudicando, né, outras áreas, prejudicando a própria empresa, porque não estão conseguindo enxergar as áreas que estão em volta e como que isso está impactando nos outros setores, nas outras funções, e é importante dizer que isso não é um papel de cada área sozinha, né? A empresa precisa ter essa visão, enxergar essa visão, porque, claro, se a empresa não tiver essa visão, dificilmente as áreas vão conseguir se integrar e trabalhar de forma realmente integrada nesse sentido, né? De colaborar na construção do valor umas com as outras, né? Sem dúvida. Aqui não é simplesmente o colaborar, trabalhamos em time, que vamos dizer, uma coisa que acontece em qualquer indústria, não é só isso. É que aqui o ponto é crítico. Então, por isso que a gente estressa o fato que o modelo de negócio não é uma questão estratégica só. É uma questão que tem a ver com as decisões que eu tomo todos os dias e que os profissionais que estão nas várias, os diretores, os gerentes das várias áreas,
toma a cada dia. Por quê? Porque, ovviamente, eu devo sempre ter uma visão do todo, né? Devo sempre, na produção, eu devo ver a visão da criação e das vendas. Na criação, eu devo ver a visão da venda e da produção. E, ovviamente, a venda deve ter a visão da criação e da produção. Por quê? Porque eu devo tentar entender se a minha escolha, que do ponto de vista da minha área é perfeita, na realidade não cria mais problemas na criação, na produção, se for venda ou vice-versa, né? Então, por isso que nós definimos, de qualquer forma, o mecanismo de uma empresa de moda como, de fato, um tripé. Um tripé porque criação, produção e venda não são as áreas mais importantes, mas são as áreas que mais interferem nas duas cadeias de valor, valor material ou valor imaterial. Então, são as áreas que trabalham nas duas cadeias de valor. A área de comunicação, a área de finanças, não tem, mesmo sendo, obviamente, muito importantes na construção do valor, mas basicamente não trabalha nas duas cadeias, trabalha só em uma cadeia, ou quase. Então, essas três áreas, criação, produção e venda, ao contrário, têm interferências contínuas nas duas cadeias de valor. Eu acho que isso já dá o gancho para a gente falar de um próximo tripé que eu gostaria de puxar, que é o tudo se cria, tudo se destrói. Exatamente. Que justamente não vê a destruição do valor é mais prejudicial do que ver a construção de valor, né? Muitas empresas se preocupam com a construção do valor e não olham para onde está sendo destruído o valor imaterial em todo esse processo, né? Vamos dar uma notícia ruim e uma notícia boa, tá? A ruim primeiro. A ruim primeiro, porque a gente não quer justamente terminar com a boa notícia. Então, a notícia ruim é o seguinte: não existe empresa de moda que não destrói valor. Não existe empresa de moda que não destrói valor, por quê? Porque, basicamente, não existe uma decisão perfeita que permite de maximizar as duas cadeias de valor no mesmo tempo. Qualquer decisão, de fato, tenta procurar um ponto de equilíbrio, mas sempre, obviamente, criando problemas ou perda de valor teóricas, né, em uma das duas cadeias ou até nas duas cadeias. Então, isso significa que na moda a gente tem que se acostumar a ter uma coberta curta, né? A gente tenta cobrir a cabeça, mas descobre o pé, e tenta cobrir o pé e descobre a cabeça. Mas a boa notícia é o seguinte: se você entende isso é o primeiro passo, é aquela primeira visão que a Luísa estava comentando no início, que te permite de entender que tu tem que procurar um equilíbrio, que tu tem que avaliar essa questão de criar valor, mas também te perguntar, mas onde que eu estou destruindo valor e de qual forma? Essa destruição de valor que eu estou gerando é sustentável para a minha empresa? Né? Nós sempre trabalhamos... Quando a gente entra numa empresa, Luísa, uma das primeiras perguntas é: vocês têm um cronograma? Uhum. E normalmente nós recebemos 3 tipos de resposta. Resposta não, e aí obviamente isso começa a nos preocupar. A resposta sim, mas só na criação. E a terceira resposta é sim, nós temos um cronograma. E quando a empresa tem um cronograma, na realidade, ela tem um cronograma, mas não tem um cronograma estratégico. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque é a forma para entender o cronograma estratégico como algumas decisões que eu posso tomar efetivamente podem destruir valor na minha empresa. Porque o cronograma estratégico, basicamente, é a forma como a empresa usa o tempo dentro da própria construção de valor.
Então, essa uso do tempo é um uso do tempo que é extremamente crítico no setor da moda. Então, o que significa? Que se eu não tenho um cronograma estratégico, eu posso tomar decisões que fazem sentido, que podem até ser certas, só que eu não consigo avaliar quais são todos os aspectos de destruição do valor que eu devo ter em consideração e, então, tentar minimizar ele de qualquer forma. Isso então, tem tanto exemplo que é até difícil pensar num exemplo só. Exatamente. O exemplo mais clássico é: eu vou acrescentar mais uma coleção. Nossa, é exatamente isso que eu pensei agora. E isso gera um número enorme de mecanismos de destruição de valor, não porque aquela decisão está certa ou está errada, mas porque não são avaliados todos os aspectos que destroem valor. Então, a gente sempre... nós ouvimos perguntar, Luísa, Enrico, então, eu devo fazer uma coleção a mais? E o ponto não é esse. O ponto é a gente precisa entender qual é a quantidade de valor que tu vai destruir nas várias áreas e entender se isso é sustentável do ponto de vista da empresa, porque pode ser que essa terceira coleção, na verdade, não seja sustentável, não porque não seja correta, pode ser que o mercado está pedindo isso, mas porque a tua estrutura não está podendo construir essa terceira coleção. Porque a tua produção não está pronta para receber isso, porque a tua criação não pode aguentar isso, porque os teus representantes não vão sair mais uma vez, etc, etc, etc. Então, para você criar os pressupostos para poder inserir uma terceira coleção, você tem que justamente mudar uma série de coisas. Senão, essa decisão vai destruir mais valor daquele que, teoricamente, vai criar, que é justamente atender a demanda do cliente. E eu vou dar mais um exemplo em cima do cronograma para entrar agora nas vendas. A gente já falou criação, produção, fala das vendas, que é simplesmente a empresa não enxerga a sobreposição do final de uma coleção com o início da outra nas vendas, né? Final das vendas de uma coleção com o início das vendas de outra, e não percebe o quanto essa coleção anterior queima valor da coleção nova que está entrando. Isso é uma coisa tão simples, mas que fica muito claro quando a gente faz o cronograma estratégico, mas que é difícil das empresas perceberem e dar atenção para isso, né? É verdade. Então, já que fizemos muitos exemplos de uma moda de pedido, agora vamos pensar na pronta entrega. Esse é um típico mecanismo que numa empresa de pronta entrega funciona justamente com coleções mensais, né? Então, a coleção do mês 1 entra e depois roda para um mês e entra depois a coleção do mês 2, né? Então, o que às vezes acontece? Acontece que quando a coleção 2 encontra a coleção 1, encontra a coleção 0, encontra a coleção menos 1, ou seja, encontra todo o resto das outras coleções e que basicamente são esquecidos. São restos esquecidos, por quê? Porque depois, quando vou avaliar as vendas da coleção 2, eu não vou avaliar o fato que, por exemplo, a blusa de R$50 não vendeu, mas por quê? Porque ainda tinha um monte de blusa de R$50 dentro da minha loja. E é claro que, no momento que, isso para recuperar a questão do valor imaterial, no momento que uma blusa nova chega, ela tem dois efeitos. Primeiro, o valor da blusa que já estava dentro da minha loja cai para baixo. Por quê? Porque o valor da novidade, o valor da peça mais fresca, é óbvio que abaixa o valor da peça que já estava. Agora vou contar um segredo. Quem faz mercado, eu costumo comprar no mercado, e se você olha o que acontece, pelo menos aqui na Itália, é assim: se tu pega um produto fresco, quase sempre o produto com data de vencimento mais perto, mais próxima, está na frente.
Claro, porque eles querem que, obviamente, o cliente comece a pegar aquilo que é o produto mais antigo, na verdade. Então, quando você começa a entender o truque, é só, obviamente, colocar a mão atrás e olhar a data do produto que está atrás. Bom, é claro que na moda isso é um mecanismo potenciado de uma forma super elevada, no sentido que é óbvio que esse mecanismo de queima do valor imaterial no momento que entra uma outra peça é muito significativo. Então, o que significa? Significa que esse mecanismo de queima de valor tem que ser gerenciado num cronograma que funciona. A gente, às vezes, viu empresas que trocavam de coleção muito rapidamente e não importa quanto você baixa o teu volume de corte, não importa quanto você baixa o volume de produção, você vai gerar sobra. Porque se a tua frequência de troca é mais elevada, é muito mais elevada que a frequência, né, que o mercado suporta, que o mercado pode receber, você vai criar sobra. Exatamente. Então, esse é outro mecanismo que tem a ver com a ideia, o uso do tempo, e não somente daquilo que a gente estava comentando sobre o fato de criar e destruir valor ao mesmo tempo. Bom, a gente falou sobre várias coisas, eu acho até por causa do avançar da hora, eu queria entrar na questão de uma pergunta que não quer calar nesse momento, super importante, que é, ok, o mundo mudou, chegamos num momento de crise mundial, e a moda? A moda realmente vai desacelerar? Tem vários profetas, né, da moda, anunciando que a moda vai isso, a moda vai aquilo, tal coisa vai acontecer, e uma das coisas que estão sendo anunciadas é que as pessoas vão consumir menos moda. E agora? Eu vou abordar esse assunto falando um pouco daquilo que vai ser, que a gente espera no futuro, né? Não com a ideia de aprofundar muito o tema da sustentabilidade, mas tentar entender como o mercado está reagindo a essa questão da velocidade. Por que o mercado acelerou nesses últimos anos, essas últimas décadas? E se esse fenômeno é um fenômeno que vai ter uma interrupção natural. Então, esse é o nosso propósito. Não porque o tema da sustentabilidade não seja importante, mas porque, nesse momento, a gente quer focar daquilo que está na base, a origem desse mecanismo. Claro que depois a gente precisa, sim, entrar na questão da sustentabilidade, mas por enquanto eu quero deixar um momento isso ao lado. Então, a gente quer mostrar para vocês um tema, um assunto que muitas vezes as pessoas acham que as empresas de fast fashion geraram esse mecanismo de velocidade, criando um produto tão mal feito que é como se quase tivesse um botão de autodestruição, né? E esse mecanismo de frequência de compra foi gerado por essa ideia de um produto que não tem capacidade de durar muito mais que 6 meses ou até poucas semanas de uso. Na verdade, se eu olho ao passado, essa é uma realidade de todos os produtos de moda, também aquela de 30, 40 anos atrás. Se vocês estão vendo nossos corações mais cinza, mais claro, essa aqui é a vida do produto material. Enquanto mais escuro é a vida do produto imaterial. Então, já naquela época, eu parava de usar um produto, mas o produto em si, do ponto de vista material, podia ser usado novamente. Por que eu parava de usar? Porque aquele valor imaterial, aquele valor intangível, estava sendo perdido, para mim, pelo menos. Então, obviamente, o consumidor, o cliente, começava a querer, né, consumir e comprar outras coisas. Então, o que aconteceu nessas últimas décadas? O fast fashion simplesmente se aproveitou desse mecanismo. Bom, o valor imaterial, que é o coração do cinza escuro, se encurtou muito, de uma forma muito importante.
E mesmo sendo que a vida material dos produtos efetivamente se encurtou, porque alguns produtos realmente têm uma qualidade não comparável com aquilo que em média era a qualidade do produto no mercado, no passado, essa não é a justificativa, não é, a gente continua a poder usar aquele produto, mesmo depois que a gente não quer mais usar, mesmo depois que ele consumiu todo o valor imaterial, mas a gente para de usar. Por quê? Porque, na verdade, o que determina o uso do produto é basicamente a vida mais curta, que seja material ou que seja imaterial, é aquela, quando eu consumo aquele valor, inevitavelmente, depois, mesmo que tenha o outro valor ainda possível ser aproveitado, não é suficiente. É como se eu dissesse, para poder aproveitar daquela peça, daquele produto de moda, eu devo ter os dois valores presentes no produto. É aquilo que nós vimos nesses últimos anos, que o valor imaterial passou mais rapidamente. A gente vê moda, a gente vê tendência muito mais rapidamente, né? Tanto é que, no momento que a gente fala que a moda deveria ir menos rápida, na verdade, a gente está criando uma outra moda, que é a moda do homeware, da moda do trabalho em casa, uma moda confortável para trabalhar em home office, etc, etc. Então, é todo um mecanismo que, obviamente, antes não tinha e que se criou justamente em resposta de um mecanismo e de novas exigências, né, que a gente teve. Então, isso o que significa? Que justamente o valor de vida imaterial foi ele que se encurtou ao ponto de tornar essa moda sempre mais rápida. Então, a gente precisa se perguntar se, nesse período, nós estamos consumindo menos ou mais tendências. Eu acho que, pelo fato de ser hiperconectados, pelo fato que os clientes estão muito mais online, a gente está consumindo muita mais imagem. Então, presumivelmente, essa questão em relação ao fato que do valor imaterial, isso não vai desacelerar, e possivelmente poderia até acelerar. Eu não acredito de fato, porque obviamente tem uma intervenção de outros fatores, que são fatores, obviamente, financeiros, monetários, de recursos econômicos, que as pessoas vão demorar para voltar a consumir de uma forma, entre aspas, normal, mas é claro que esse mecanismo ainda não encontrou um mecanismo de parada, não houve uma contra-resposta significativa em relação ao fato que realmente o valor imaterial, onde tem não somente a componente estética, claramente, mas todas as componentes de significados, realmente esses significados são significados que são queimados muito mais rapidamente. Então, vocês devem ter ouvido falar do Armani, que escreveu uma letra, né, uma carta para dizer, assim, de como a moda hoje não está mais aguentando esse ritmo. Ele não está falando de sustentabilidade, novamente. Ele está falando de qualidade criativa. Não porque a sustentabilidade não seja importante, mas porque naquele momento ele está focando sobre o fato que se a moda é tão rápida, de fato a qualidade da criação, então a qualidade do conteúdo, a qualidade simbólica que tem dentro cada produto não é elevada. Então ele tem razão. Por que tem razão? Porque a moda fast fashion nasceu rápida, mas o luxo tentou de se adaptar a essa nova velocidade. E obviamente essa não é a estrada do luxo. Ao contrário, o que está acontecendo é que o luxo está sempre mais parecendo como fast fashion e não vice-versa. Mas por que a Armani, na verdade, não tem razão? Porque, na verdade, o mecanismo aqui é justamente o fato que, luxo ou não luxo, as pessoas tendem a se saturar, né, a ter mais saturação em tempos mais curtos,
em relação ao passado. E isso depende da questão de ser super, hiper conectados. Então, em si, do ponto de vista de uma empresa que quer alimentar esse mecanismo, é quase inevitável criar um número muito mais elevado que no passado de referências e de coleções. Isso não significa que não exista uma solução, mas que a solução não pode ser simplesmente, vamos mais devagar. Porque isso não vai acontecer porque a indústria ou os estilistas querem ir mais devagar. A gente tem que encontrar um sistema para, de fato, ir mais devagar, para aumentar a qualidade criativa, mas, ao mesmo tempo, não ir contra aquilo que é uma exigência, vamos dizer assim, do mercado. Então, um pouco, tentei resumir esse ponto, porque a minha sensação é que se acha que depois dessa crise tudo vai mudar, tudo vai tornar sustentável, tudo vai tornar mais... As pessoas vão consumir de forma mais consciente. Consciente, exatamente. Na verdade, esse sim é um processo devagar que vai acontecer. A gente... ovviamente, espera que isso aconteça, que acontece logo, mas não é... Né? Que já vem acontecendo, mas que não é necessariamente, essa crise não é um acelerador disso, né? E tem outras boas razões, ao contrário, para pensar que algumas coisas, de qualquer forma, essa emergência faz voltar atrás em algum assunto. Eu vou simplesmente citar duas coisas, né? Se houve falar sobre, por exemplo, a questão da sustentabilidade por causa das máscaras, né? Mas realmente isso vai ser um problema muito sério, tá? Se houve muito pouco em relação ao problema que isso pode gerar em termos de sustentabilidade meioambiental. A outra do meio ambiente. O segundo ponto, que é a outra coisa, a gente quase tinha, né, terminado usar a plástica, todos se voltava a usar, obviamente, tudo que era reciclável, lavável, não sei se se pode falar assim, reaproveitado, porque eu prefiro o vidro a plástica, porque obviamente eu não crio resíduo. Hoje, obviamente, é o contrário. Aqui se toma um café no bar, mas se não usa mais a taça em cerâmica, se usa um copo, obviamente, que é jogado fora por uma questão de saúde. Então, o que significa isso? Significa que, obviamente, existem tendências que são de longo prazo e até a crise pode, de qualquer forma, até fazer voltar atrás em algumas coisas. Mas, claro que depois a tendência de longo prazo vai voltar e continua, né? Isso significa, como eu falei, não significa que a gente não tem que se colocar o ponto crítico da sustentabilidade em relação a um excesso de consumo que a gente está tendo, mas é claro que nós temos que abordar esse problema não criminalizando o fast fashion ou criminalizando o consumo acelerado, mas tentando entender como governar esse mundo, né? Não impondo uma questão, um ponto, mas tentando uma velocidade, mas tentando entender os mecanismos e propor algo que seja sustentável de todos os pontos de vista, econômico, meioambiental, etc, etc. Bom, e o que a gente pode, então, Henrico, ter de ensinamento aí dessa crise? Porque, com certeza, o mercado mudou, no curto prazo a gente sabe que mudou ainda mais, né? Mas o que a gente realmente pode aprender com essa crise que nos alcançou e que com certeza vai transformar algumas coisas no nosso jeito de fazer moda, né? Bom, voltamos a essa questão da visão. Tentamos, a sugestão que eu posso dar é olhar o que está acontecendo no mercado, olhando justamente essas duas cadeias de valor. Então, tentando interpretar todos os mecanismos, os fenômenos, aquilo que está acontecendo em relação a essa natureza híbrida da moda.
Em relação a isso, a gente pode já avaliar algumas coisas. Por exemplo, a gente comenta muito sobre a questão da velocidade da moda, mas a velocidade da moda depende do fato que muitas empresas hoje têm lojas monomarca e tem a necessidade de chamar o cliente dentro da loja, lojas que ovviamente têm um custo de operações, né, de operação muito elevado. Então, o que isso significa? Significa que por cada empresa, ir mais devagar pode ser complicado, porque ela deve, de fato, ter pagar um custo fixo muito mais elevado que no passado. De um outro ponto de vista, però, como sistema, a gente pode, sim, tentar pensar quais são os mecanismos que nos permitem ir mais devagar. Eu vou fazer um exemplo. Aqui na Itália, assim como no Brasil, tem muitas lojas multimarcas. Qual é a função de uma loja multimarca para o sistema moda? A loja multimarca tem a função de completar e integrar várias coleções de várias empresas, renovar a proposta de forma, né, diferentes, apresentando coisas diferentes Fazer e uma coleções. curadoria, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, tem uma curadoria que permite ao cliente ver coisas sempre diferentes, mas a empresa, né, não precisa criar produtos novos de 4, 5, 6, 20 coleções por ano. Então, por quê? Porque essa é a função da loja multimarca. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem que um pouco esquecer as estações. A gente ainda estamos ligados a um mecanismo que é baseado nas duas estações. Até em um país como o Brasil, que basicamente em alguns estados quase não tem inverno. Então, isso significa o quê? Que justamente a gente poderia integrar as várias coleções das várias empresas nessas lojas multimarcas e apresentar produto fresco, mas que não necessita um excesso de criação, porque, ovviamente, cada coleção, cada empresa poderia se focar em alguns períodos do ano, né? Criar um mecanismo mecanismo de integração entre a coleção da empresa A com a empresa B. E esse mecanismo de integração é justamente o lojista multimarca. Isso, por que eu digo isso? Não porque, é claro, isso possa ser trabalhado, possa ser criado com uma lei que não permite de ter loja monomarca. É óbvio que isso não é essa a ideia. Mas o meu ponto aqui é que a gente precisa, justamente para uma transformação do setor da moda, que é muito importante, a gente precisa realmente começar a pensar de forma muito diferente. Eu tenho a impressão que a gente quer ir mais devagar, a gente quer a moda mais sustentável, a gente quer uma série de coisas, mas sempre dentro de um mecanismo que é sempre o mesmo. Então, se o mecanismo é sempre o mesmo, dificilmente a gente vai ter resultado diferente. Para ter resultado diferente, a gente precisa pensar algo realmente diferente. Ou seja, a forma como se fazia a moda há 30 anos atrás, não é que ela tem que ser pegar aquilo e fazer mais rápido ou mais sustentável. Não, você precisa fazer algo novo, você precisa transformar o jeito de fazer moda mesmo. Exatamente, que é um pouco o nosso propósito. E isso tanto a nível de sistema moda como um todo, quanto a nível de empresa. Porque, ovviamente, uma revolução sistêmica tu consegue fazer no momento que cada empresa começa a ter uma visão diferente, né? A sustentabilidade é um valor imaterial. E esse valor imaterial da sustentabilidade tem uma característica que é diferente de outros valores imateriais, que é aquilo que não é perecível no tempo. Então, nós temos, sim, algumas coisas que estão começando a se diferenciar. Só que a sustentabilidade, até hoje, pelo menos, se ativa num mecanismo que a gente pode dizer on-off. Se tem sustentabilidade, eu compro. Se não tem, não compro. Mas eu não estou disposto a pagar mais uma peça que é sustentável em relação a uma peça que não é sustentável.
Então, se esse mecanismo é um mecanismo on-off, é claro que trabalha muito mais como pré-requisito que não como valor agregado, valor imaterial, como os outros valores imateriais, que são estética, etc, etc. Então, tem que pensar dessa forma e a gente precisa, então, ter uma visão um pouco diferente daquilo que era, ou muito diferente daquilo que era o passado. É o dia, mas está muito para o muito, né? Está ainda mais para o muito do que para o pouco. Então, Luiz, a gente acho que nós já esgotamos nosso tempo, a gente conversou bastante de coisa, gesticulamos, eu particularmente bastante, mas é claro que nós temos poderia continuar mais e mais, mas obviamente a gente tem um tempo que está esgotando. Eu só queria chamar, se você acha interessante, eu acho que pode ser uma coisa interessante para quem está nos escutando. A Diomedea está criando o Café Italiano, são um momento de bate-papo entre os consultores da Diomedea e os empresários. Não são live, no sentido que não tem uma pessoa que fala e uma pessoa que escuta, mas tem, na verdade, uma interação, a gente quer realmente criar um encontro entre as pessoas, e essa é um pouco o nosso debate que a gente vai fazer em cima da teoria HCP de vários assuntos. Então, no site, eles podem acessar, no site da Diomedea, eles podem acessar o Café Italiano, nossos mídias sociais têm bastante informação lá. E isso é uma iniciativa que, voltando à tua fala inicial, nós queremos dar ao sistema moda para começar um pouco a mudar de visão, né? São encontros totalmente gratuitos que nós queremos dar como com a ideia de mudar visão em relação àquilo que está acontecendo na moda, não somente nos últimos 3 meses, mas daquilo que está acontecendo faz 15, 20 anos. Exato. Então, se você está assistindo agora, assim que foi lançado esse encontro virtual que a gente está fazendo aqui, confira nossas redes sociais, vai estar aqui na tela as nossas redes sociais para você acessar a iniciativa do Café Italiano, participe, que é por tempo limitado. E eu também vou deixar aqui, vou mostrar para vocês a capa do nosso e-book, tá? Da metodologia HCP. Esse aqui é um e-book que está disponível para download também gratuito. Você pode conhecer mais sobre a metodologia HCP, esses pilares que a gente comentou aqui, um não vale um, ninguém é rei no seu próprio reino. Tem vários outros exemplos também do mercado de moda, das empresas de moda, e você pode aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento na metodologia HCP. Bom, eu gostaria, então, de agradecer pelo convite da Audaces, né, pela participação aqui no Audaces Connection, foi um prazer. Henrico, também agradecer a você. Foi eu que agradeço você, Luísa, agradeço sobretudo a Audace pela oportunidade. Nós somos parceiros faz muito tempo, desde que a Diomedea chegou no Brasil e aqui na Itália também, porque a Audaces, vocês devem saber, tem uma sede aqui na Itália, que está realmente começando a revolucionar o mundo da moda aqui na Itália também, uma empresa brasileira que está realmente fazendo coisas maravilhosas aqui na Europa, e aqui nós estamos fazendo coisas com a Audaces também, então agradecemos a Audaces pela oportunidade e quem sabe que a gente não vai se ver fisicamente quanto mais cedo possível. É isso aí. Então, se cuidem, né? Estejam seguros, estejam bem. Por enquanto, estejam em casa, sejam seguros, a gente vai sair mais fortes ainda. Com certeza. Um grande abraço.